Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente por aqui. Eu tô toda brilhante e não é à toa. Esse é um spoiler do look que eu vou usar no meu aniversário. Agora, dia 7 de maio, eu tô fazendo 32 anos e no dia 6 de maio, ali na viradinha da meia-noite, eu vou cantar parabéns. E essa vai ser a roupa que eu vou usar na minha festa de aniversário e aqui no YouTube vocês estão vendo em primeira mão, porque esse vídeo vai ao ar hoje, dia 5. E eu decidi gravar pra vocês os 32 fatos que eu descobri com a maturidade dos meus quase 32 anos, porque eu tô ali com 31 beirando os meus 32. Fato número 1, é importantíssimo ter o nosso tempo de qualidade. Essa história vai ser a mais longa de todas, gente, mas eu descobri isso a duras penas. Há uns 4 anos atrás, por aí, eu tive um burnout. Eu fiquei muito estressada em função do meu trabalho. Eu tava postando vídeo praticamente todos os dias aqui no YouTube. Era só eu que fazia todo esse processo de captação, edição, era uma loucura, fora o meu trabalho de Instagram. E o médico chegou pra mim e falou que eu tinha sido internada, né, por estresse, e até então a gente não sabia o que era, a gente achava até que seria um AVC, e ele disse, não, a gente fez um check-up inteiro, coração, angiotoma, tomografia, olhou sua cabeça, revirou do avesso, não tem nada, só pode ser estresse. E aí, você tem 3 opções. A primeira delas, você aceita que vai ter um AVC antes dos 30, o que eu não achei uma boa ideia. A segunda opção seria começar com uma série de medicamentos pra me desestressar e me manter mais calma, ou a terceira opção seria mudar completamente o meu estilo de vida, trazer mais pessoas pra minha equipe, ou então diminuir a carga de trabalho, e essa foi a que eu achei mais adequada. Então fui lá eu e mudei todo o meu estilo de vida, passei a me alimentar melhor, fazer uma atividade física regularmente, diminuir a minha carga horária trazendo mais pessoas pra minha equipe, fiz uma série de escolhas na minha vida, tirando pessoas e colocando outras, e então chegamos no meu tempo de qualidade precioso e por isso esse nosso item número 1 dessa lista. Se não, sem ele, provavelmente eu nem estaria aqui gravando isso pra vocês. Foi nesse tempo, gente, que eu fiquei longe do YouTube e que eu fiquei um tempão sem gravar por aqui. Foi tudo isso que aconteceu e que acabei que eu não trouxe pra cá. Mas ter tempo de qualidade resolve tudo. Segundo fato, agora oficial, separe um horário pra você trabalhar e trabalhe focada. A gente tem muitos roubadores de tempo, como WhatsApp, às vezes ligações de celular, novela, séries, enfim, que a gente faz às vezes ao longo do nosso dia. Até o próprio feed do Instagram que a gente fica rolando. Se a gente trabalha focada realmente, a gente dá muito mais conta de tarefas diversas e consegue fazer ser mais eficiente o nosso tempo em um período curto de tempo. Hoje eu tenho muitas frentes, eu trabalho com a minha empresa, que através de Instagram, YouTube, TikTok, a gente produz vídeos, a gente produz reels, eu dou palestras, tem muita coisa acontecendo junto, tenho podcast também, e se eu não otimizar o meu tempo de trabalho, focando diretamente, esquecendo do mundo, eu não consigo fazer tanta coisa num período tão curto de uma semana, com a equipe reduzida como a gente tem. Então isso é extremamente importante. Tudo muda o tempo todo. Isso é super importante de vocês entenderem também, porque toda rotina ela tá passível de ser modificada, e para uma taurina raiz que gosta ali de tudo bonitinho, isso foi um sofrimento para aprender e aprendi a duras penas. Eu sei que eu vivo sem rotina e que tudo como tá escrito pode mudar e eu não posso sofrer com isso, eu tenho que me adaptar. Eu vim lá da época do blog, se eu não tivesse me adaptado à linguagem de YouTube, se eu não tivesse me adaptado à linguagem de TikTok, desses vídeos curtos, provavelmente eu já estaria obsoleta e não estaria tantos anos trabalhando com isso. Então a gente estar aberto à mudança, seja na nossa vida pessoal ou profissional, é extremamente importante. E por falar nisso, o nosso quarto item não poderia ser diferente. Cuide da sua vida financeira. Infelizmente no colégio eles não nos dão educação financeira e a gente sai da escola sem aprender até a fazer uma simples certidão como essas que a gente precisa agora de imposto de renda. E isso é extremamente importante. Então seja organizado com as suas finanças, entenda que você não pode gastar mais, obviamente, do que você tem e que você tem que ter um caixa de entrada e de saída para poder regular tudo isso. Nem que seja uma planilha de Excel mesmo no seu próprio celular, mas isso é extremamente importante para que você não pague taxas e para que você consiga levar ali a sua vida da melhor forma. Isso ajuda muito, gente, no lifestyle. Uma pessoa com a vida financeira resolvida é muito mais feliz. Você controla você. Você não controla os outros e muito menos você controla a reação das outras pessoas. Você só consegue controlar aquilo que parte de você. E isso ajuda muito nesse processo quando as coisas fogem do nosso controle, às vezes quando a gente tá numa briga e a gente ter essa cabeça de conseguir se manter centrada, é por causa dessa frase. A gente só tem controle
controle sobre a gente e a gente não tem controle sobre as outras pessoas à nossa volta. Isso muda muito o processo e torna tudo muito mais fácil. Viver em sociedade é difícil, às vezes a gente quer matar meia dúzia de pessoas, mas quando a gente entende que a gente só tem controle sobre o que a gente pensa, sobre as nossas ações e também sobre as nossas respostas acima das ações das outras pessoas, tudo facilita, gente. Tudo muda. Todo mundo é substituível, por isso é extremamente importante vocês cuidarem da saúde de vocês com alimentações e exercícios físicos. Se porventura hoje no trabalho de vocês têm que sair por algum motivo, logo vocês serão substituídos, por mais que vocês exerçam um cargo de super chefia. O mundo é assim, porque provavelmente vai precisar de alguém para poder suprir aquele espaço ali para que a sociedade continue acontecendo e a roda continue girando. Então todo mundo é substituível. Só não é substituível você para você mesmo. Por isso você não pode deixar de descuidar dessa saúde. Isso é extremamente importante. Por isso vem mais um fato. O mundo não para por você. Quando a gente é pequeno, a gente acha que tudo gira ao redor do nosso umbigo. Como a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, principalmente com viagens, a nossa cabeça expande. A gente vê que existe muito mais coisa acontecendo. Então se acontece com qualquer coisa com você, ou se você não tá se sentindo bem por algum motivo, o mundo não vai parar. É uma coisa que você vai ter que lidar com você mesmo. Seja organizado. Isso otimiza muito o nosso tempo e vale pra tudo. Pro seu armário, pro seu dia a dia, dentro da sua bolsa mesmo. Se você aprender a organizar ela em necessaires, você só vai trocando ali de bolsas ao longo da semana e isso otimiza muito o nosso tempo. Seja organizado na sua mesa de trabalho, com o seu celular também vai ser muito mais fácil de achar tudo se você tiver as pastas bonitinho. Organização é o segredo pra vida adulta. Sempre é tempo de recomeçar. Isso é uma coisa que a gente aprende também com o passar dos anos. Isso é muito maduro da gente falar, porque parece que a gente já viveu muitas décadas. E não é à toa, né? A gente já vive 3 décadas, então tem um pouco de história pra contar. Eu vivi um relacionamento de 12 anos e que já não me fazia feliz durante muito tempo e estava, inclusive, colocando ali infelicidades em outros meios da minha vida e eu tava sempre pra baixo, sempre triste, eu não sabia o porquê. Quando eu me dei conta disso, na mesma hora eu coloquei um basta e eu acabei terminando esse relacionamento. E eu jurava que eu não ia ter mais relacionamento com ninguém, eu tava pronta pra congelar óvulos, pra seguir a minha vida tranquila no futuro sozinha, e aí a vida me apresenta com um novo grande amor, inclusive agora estou noiva, mas isso é história pra um outro vídeo. Quem tá lá no Instagram tá acompanhando mais de perto, e a vida nos presenteia com coisas incríveis, então sempre é tempo de recomeçar. Um novo amor, um novo trabalho, uma nova oportunidade, uma nova cidade, sempre é tempo de recomeçar pra quem tá aberto a esse recomeço, e isso é extremamente importante. O 10º item dessa nossa lista é beleza estética também importa. Se cuidem, gente. Essa história de passar protetor solar e beber muita água é real. Sinto informar a vocês. As mulheres mais velhas do que eu, acima dos seus 32 anos aqui do canal, vão poder confirmar nos comentários. Implica muito como a gente cuida da nossa pele, especialmente do rosto e pescoço, que são mais sensíveis. Eu comecei os meus procedimentos estéticos com Botox aos 22 e hoje eu não me arrependo, porque eu não preciso fazer preenchimento com ácido hialurônico nem nada assim. Eu vou só ali retocando meu botox preventivo que eu fiz anos lá atrás e ficou muito mais fácil. Eu percebo que as minhas amigas que não começaram antecipadamente, elas sofrem um pouquinho mais porque as rugas são mais estáticas, ficam mais aparentes e é bonito ter rugas com o tempo. Eu acho que são marcas que a gente tem que realmente carregar, mas a gente pode envelhecer bem também. E eu percebo muito isso, que os cuidados estéticos, os cremes que a gente passa, os produtos que a gente usa são importantes. E às vezes são coisas que ali com os nossos 18, 19, 20 anos a gente não dá muita bola, mas quanto antes a gente começa, prevenido estaremos para o futuro, então isso é extremamente importante também. Sua intuição normalmente não falha. Lembra daquelas provas de colégio que a gente fazia, que tinha A, B, C e D e a gente marcava no A e antes de entregar a prova a gente riscava o A e o colocava no B e a resposta certa depois era a A? É basicamente isso na escola da vida, gente. A nossa intuição nunca falha. Pelo menos, na maior parte das vezes, ela tá certa. Se a gente ficou com o pé atrás sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa ou situação, normalmente isso vem a acontecer no futuro. Então entendam e respeitem a intuição de vocês. Se não quiserem ali encarar como uma leitura friamente sobre alguma situação, alguma pessoa, pelo menos fiquem com o pé atrás e desconfiem quando vocês se sentirem inseguros em determinadas situações, lugares ou pessoas, porque a nossa intuição é muito mais poderosa do que a gente imagina. Ouça mais e fale menos. Isso, gente, é incrível para a vida como um todo, tanto no âmbito social quanto no âmbito
âmbito profissional. Quanto mais a gente ouve e menos a gente fala, mais a gente entende sobre as situações e sobre as pessoas e mais a gente consegue se fazer interessado também. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Porque às vezes a gente fala muito e as pessoas não conseguem se comunicar com a gente não consegue ouvir, às vezes não consegue nem ter assunto porque a gente não deu brecha. Então, aprendam a ouvir. E isso foi uma coisa que também eu tive que aprender com o tempo, tá? Eu falava muito mais do que eu ouvia. Hoje, pelo menos, eu acho que tá equilibrado esse jogo. Outro ponto importantíssimo é que a gente consegue construir a imagem que a gente quiser. Eu vim de uma realidade completamente diferente da minha, com uma situação financeira completamente diferente da que eu tenho hoje, e eu construí porque eu tinha um foco, uma meta. E isso acontece na vida de qualquer pessoa. Claro que às vezes a gente tem um pouco mais de acesso, às vezes a gente tem um pouco menos de acesso, mas a gente entender que a gente pode construir a imagem que a gente quiser pra gente e seguir nessa linha confiante da nossa intuição, do nosso instinto, é extremamente importante. Então acreditem em quem conseguiu transformar a sua vida, gente. E não é papo de coaching, tá? Porque eu não tô vendendo curso pra vocês. Seja interessado e não interessante. Às vezes a gente fica muito preocupado, seja com um date ou com o nosso círculo de amizades, de parecer uma pessoa interessante. E na verdade não, a gente tinha que estar preocupado em ser interessado. Porque se a gente estiver interessado nas outras pessoas, vocês lembram de ouvir mais e falar menos? Automaticamente a gente vai parecer uma pessoa interessante. Todo mundo gosta de falar sobre a sua própria vida. Então se a gente der brecha para que as pessoas façam isso, e se a gente trocar uma ideia mesmo, se a gente surtir com perguntas, isso no âmbito pessoal e profissional também, com certeza a gente vai automaticamente parecer interessante, porque estamos interessados. Outro ponto que a gente aprende também é que a gente pode doar o nosso tempo para as outras pessoas, mas só se a gente tiver esse tempo para que a gente consiga doar. Porque às vezes a gente vai ouvir aquela amiga, ou a gente vai tentar resolver aquele problema do nosso colega e a gente deixa de resolver o nosso problema. A gente deixa de ter tempo para poder resolver a nossa vida. Isso não é ser egoísta. Você vai doar o seu tempo, mas quando você tiver tempo para isso. Lembra do tempo de qualidade? Ajuda também nesses processos, é importante. Só que você só pode doar o que você tem. Se você for doar algo que você não tem, com certeza você vai ficar sem. E aí vai virar uma bola de neve que não vai funcionar. Separe seus projetos por etapas, gente. Tudo tem um começo, meio e um fim. Tanto que eu gosto de separar as minhas metas e os meus projetos pessoais em 3, 6, 12. Eu faço minhas metas que eu vou cumprir em 3 meses, em meio ano, 6, e em 12 meses a longo prazo, em 1 ano. Se a gente quiser comprar uma casa do dia pra noite, provavelmente a gente não vai conseguir, a não ser que a gente seja herdeira ou milionária. Então é importante a gente construir esses processos e entender que tudo é etapa e que a gente não pode sofrer, porque tem coisas que a gente consegue construir num período curto e tem coisas que precisam de um lapso temporal maior. E aí a gente não pode desistir. E por que eu falo pra dividir por etapas? Porque se a gente tem pequenas metas e a gente começa a conseguir construir essas metas e a gente é bem sucedido nelas, a gente ganha estímulo pra conquistar aquelas maiores que estão mais longe. Se a gente só coloca metas gigantes que ficam muito distantes da gente, a gente se desestimula, porque passa muito tempo e o ser humano precisa de resultado. A gente é muito assim, a gente quer ver as coisas prontas. Por melhor que você seja com você mesma, se demorar daqui a 5, 10 anos, você não vai querer esperar todo esse tempo. Então separe por etapas, porque tudo tem meio, começo e fim também. E não se desestimule se isso der errado. Isso foi algo que eu aprendi também. Toda vez que algo dá muito errado, que foge do meu controle, que não sai como eu quero, ou que, sei lá, a gente tá tocando um projeto, tá tudo bem, daqui a pouco o preço desse projeto fica 3 vezes mais, eu não encaro como uma perda ou com algo sofrido. Eu encaro como uma certa forma do mundo todo tá provando pra mim se eu sou merecedora daquele resultado. É muito louco pensar nisso, né? Mas desse jeito, gente, eu não sofro quando as coisas fogem do meu controle. Eu entendo que, às vezes, as coisas podem sair da linha, mas que muitas vezes essas coisas saem da linha, não sei se é Deus, se é o universo nos testando, pra ver se a gente merece aquele resultado que a gente vai colher lá no futuro. Que a gente não vai ficar batendo na mesma tecla o resto da vida, num projeto que a gente vê que não tá indo pra frente. Tem um limite pra isso. Mas não desista no primeiro empecilho. E isso foi uma coisa que eu aprendi com os meus 32 anos. Tem vários projetos incríveis que se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, eu não teria colocado pra frente e eu não teria conseguido alcançar os resultados que eu alcancei. Então, quando eu tive esses obstáculos, essas pedras no caminho, eu encarei como se fosse uma provação mesmo, pra ver se eu merecia aquele resultado final, se eu merecia realmente colher aqueles frutos
benefícios que aquilo me traria. E eu encarei da melhor forma possível. Alguns realmente eu desisti porque não foram pra frente por inúmeros motivos, fugiram muito do meu controle, mas outros que a gente conseguiu colocar ali o trenzinho de novo nos trilhos e fazer com que acontecesse, eu segui feliz da vida e entendi que realmente era mais uma aprovação. 18º item, descubra o que genuinamente te faz feliz. A gente não consegue fazer as coisas no modo automático o tempo todo, a gente precisa de felicidade para dar conta de tudo. Então, seja ler um livro, fazer uma atividade física, viajar, ficar com o seu namorado, namorada ou com aquela pessoa que você ama, um parente, é importante. Descubra o que verdadeiramente, o que de graça te faz feliz e dedique um tempo a isso também. Extremamente importante. Aprenda a delegar. Esse é outro item que vai te fazer alcançar voos muito mais altos. E ouçam isso de uma taurina que, como eu já contei pra vocês lá no começo, teve muita dificuldade nesse processo. Mas a gente não consegue só ir mais rápido quando a gente tem mais pessoas, como a gente consegue ir com mais qualidade. Porque a gente delegando vai entendendo que tudo não precisa ficar nas nossas costas. E aí a gente tem mais tempo pra ser feliz e os nossos resultados consecutivamente são muito mais gratificantes. A gente consegue curtir esse processo todo. E por isso, faça Pilates ou RPG. Porque a dor nas costas é real, a gente faz muitas coisas e quando chega na idade dos 30 anos, gente, já não sou mais a mesma quando eu tinha 20, tá? Tô com meus 32 aí, já pensando como vai ser meu futuro, fazer pilates, RPG, balé, yoga, qualquer coisa que te estique e que te alongue é super importante, porque a dor nas costas é real. Trabalhe sua autoestima. Importantíssimo item dessa nossa lista. Uma autoestima trabalhada, ela te faz ser muito mais focado e ter muito mais certeza do propósito da sua vida. Isso é profundo, eu sei, mas é importante, gente. Uma pessoa com autoestima, ela não se deixa abalar por comentário das outras pessoas. Ouçam isso de quem trabalha com a internet e ouve hate todos os dias aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer plataforma que eu entrar. TikTok nem se fala. Se eu deixasse me abalar pelo que as pessoas falam, não só sobre os meus trejeitos, mas também sobre a minha forma física, eu seria uma pessoa muito frustrada. Por trabalhar a minha autoestima, eu me blindo. Eu me fecho e crio um muro realmente entre eu e essas pessoas e eu não me deixo abalar. Então trabalhe a sua autoestima e foque seu tempo nisso. Isso é muito importante. E pra quem tem filhos, eu nem preciso falar, porque além de trabalhar a sua, você tem que trabalhar a da criança. Eu só sou assim hoje graças aos meus pais, que sempre fizeram isso comigo e os meus irmãos. E os três, como característica, tiveram essa autoestima muito forte, que nos ajuda nos nossos diferentes profissões, né, nos nossos diferentes meios. Então trabalhem a sua autoestima, eu tenho certeza que vocês também não vão se arrepender. E por falar em filhos, gente, esse também é um item que vale a pena ser colocado nessa lista e que eu aprendi aos meus 32 anos. Pensem se vocês querem ter filhos. Esse é um assunto muito delicado, constituição de família, a gente sabe disso, mas isso é algo que a gente cresce, né? Já engessado, você nasce, você cresce, você casa, você tem filhos e é assim que a vida tem que ser. Quem disse que é assim que a vida tem que ser? A gente tem que normalizar esse processo de entender se realmente a gente quer ser mãe ou não. Isso foi algo que eu fiz aos meus 32 anos, ninguém veio me falar. Eu me peguei pensando, eu quero ser mãe porque é algo que a sociedade me impõe ou eu quero ser mãe porque eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade e é algo que realmente mora no meu coração. E eu entendi que sim, ser mãe é uma das minhas vontades e um dos meus maiores sonhos. Inclusive, não quero ser mãe de um filho só. Mas foi algo que eu faço com amor hoje e que eu entendo, sabe? Eu faço com amor como se eu já tivesse filhos, né? Mas que eu tenho esse pensamento, essa ideia, né? A gente quer construir essa família baseado no amor. E isso só veio porque eu racionalizei esse processo. Eu parei pra entender mesmo se era algo que eu queria. E eu tenho certeza que quando o momento acontecer, né? Quando os nossos filhos chegarem, depois do nosso casamento, vai ser muito feliz esse processo e a gente vai aproveitar muito, porque não foi algo que a gente fez sem pensar. A gente racionalizou e entendeu que realmente era um processo que a gente queria. Eu falo isso porque, né, sou eu, mas envolve outra pessoa também. Então a gente é nesse sentido. Eu e o meu noivo, né, o futuro pai dos meus filhos. É tão lindo falar isso, gente. E por falar nisso, você é reflexo do seu meio, gente. Isso foi algo que eu cresci ouvindo dos meus pais e que eu tirei, assim, ao longo dos meus 32 anos, a base de que isso é real. Todas as pessoas que mais convivem com a gente, de certa forma, acabam implicando na forma como a gente vê e a gente pensa sobre as coisas do mundo. Então o seu meio te molda. E se o seu meio não é bom o suficiente pro que você quer criar ou para aquilo que você tem em mente, você tem que criar um novo meio para isso. E às vezes a gente tem outros artifícios. Graças a Deus, hoje a gente tem a internet, a gente consegue conversar com diferentes pessoas, consegue se comunicar com pessoas de diferentes áreas também, consegue criar um círculo, mesmo não sendo o nosso círculo físico. Então, às vezes, entender se o seu meio é um meio
meio que tá te ajudando ou tá te sugando, também é super importante. Isso foi uma coisa que foi libertadora na minha vida quando eu entendi que o meio realmente me moldava e que eu tinha que ser seletiva nas pessoas que mais conviviam comigo. Isso muda muito o processo e muda muito a gente como pessoa também. E aí vem outro ensinamento. Ninguém vive pra sempre. Infelizmente, eles não descobriram ainda a vida eterna e talvez até fosse muito chato a gente viver durante muito tempo. Mas é entender que as pessoas se vão com o passar da nossa vida. Eu já tenho 3 décadas, parece muita coisa, né? Mas já são 3 décadas vividas, eu já tive perdas familiares e de pessoas próximas e eu tive que entender que às vezes a gente querer que essas pessoas permaneçam é muito mais egoísmo nosso, porque às vezes elas não estão na sua melhor versão e nem querem mais estar ali e a gente obriga que as pessoas estejam com a gente de qualquer jeito, simplesmente pelo fato delas estarem fisicamente ali. E às vezes nem fisicamente elas estão mais. Então a gente não pode ser egoísta e tem que entender sim que ninguém vive pra sempre. Pausa dramática agora, a gente foi muito fundo nesses assuntos, mas vamos deixar um pouquinho mais leve. Outro ponto importante é entender o nosso biotipo. Gente, eu acho que esse é o maior ensinamento que a maturidade nos traz. Quanto mais a gente entender o nosso tipo físico, menos sofrimento a gente vai ter na hora de escolher as roupas, fazer novas compras assertivas, não aquelas que a gente vai deixar no fundo do armário, e ter uma educação financeira dedicada a roupas muito mais saudável também, porque tudo que a gente for comprar, a gente efetivamente vai usar. Quando a gente conhece o nosso corpo, fica muito mais fácil entender aquilo que nos agrada. Outro ponto é não tenha medo de fazer algo novo. Aliás, quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Essa semana eu fiz e foi maravilhoso. Então pensem nisso também. Isso faz com que a gente se sinta rejuvenescido e é um processo muito gostoso. Procurem nem que seja uma vez no ano fazer algo diferente, que fuja da rotina, que saia do óbvio e que faça vocês sentirem aquele friozinho na barriga de estar fazendo algo pela primeira vez. Esse ponto é maravilhoso. Gente bem-sucedida não cuida da vida dos outros. Gente, por que isso acontece? Porque a gente não tem tempo. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, elas não estão nem aí pra vida alheia. Elas não têm tempo pra isso. E a gente passa a não se interessar por esses assuntos. Quando alguém vem contar uma fofoca, tipo algo banal, que não vai interessar em nada pra você, você simplesmente abstrai porque é uma informação que nem vai ser útil, então a gente nem armazena aqui na nossa caixinha, que não é muito grande pra armazenar tantas informações, e a gente também não tá interessado nesse ponto. Então, gente bem-sucedida não tá preocupada com fofoca. Por isso vem um outro ponto. Não se preocupem com o que falam de você, porque sempre vão falar de você. Isso foi algo que eu aprendi com os meus 32 anos também. Às vezes as pessoas criam histórias tão mirabolantes que primeiro eu quero que se tornem realidade sobre mim. Isso acontece muito quando eu vejo na internet. E tem outras que eu fico, gente, quem inventou? Porque essa história é muito boa e até eu tô acreditando. Sabe quando você para pra pensar se você tá fazendo ou não? Sempre vão falar pro bem e pro mal, então você não pode se doer com isso. Automatize processos na sua rotina. Isso é extremamente importante. Pra vocês terem ideia, gente, hoje eu moro em Gravataí, mas normalmente durmo em Novo Hamburgo, tenho um escritório aqui e tô sempre em São Paulo e por vezes ainda tem evento em Porto Alegre. Então a minha rotina é isso aqui, ó. Não dá nem pra dizer que é um círculo porque as coisas são muito longe uma da outra. E se eu não estiver pensando na minha rotina estrategicamente com processos automatizados do tipo, essa semana eu vou ter tal e tal viagem, então eu vou deixar a mala pronta de Novo Hamburgo, eu vou deixar a mala pronta de São Paulo e eu vou selecionar os meus looks pros eventos dessa semana, eu não funciono. Eu chego em casa, às vezes só troco as malas, às vezes eu só troco os looks ou já levo algum outro look dentro do meu carro e isso torna a minha vida muito mais fácil, porque eu automatizo alguns processos. Eu já deixo tudo pronto previamente. A mesma coisa com a minha bolsa, eu tô sempre trocando de bolsa. Então eu tenho as minhas necessaires que eu coloco tudo dentro. E aí quando eu preciso, eu só troco as necessaires de dentro de bolsa, eu não preciso ficar catando as coisas. Não tenho milhões de coisas dentro da minha bolsa, eu preciso ficar procurando. Eu tenho a necessaire dos equipamentos, eu tenho a necessaire de cosméticos, eu tenho a minha com os meus remédios, se eu preciso para dor de cabeça, eu tenho a minha necessaire com os meus documentos e os meus cartões, fica tudo ali separadinho, bonitinho. Automatizar processos é vida. 30º item dessa nossa lista é faça o seu check-up anual. Sim, a gente vai ficando mais velho e vão surgindo algumas coisas e quanto antes a gente descobre, mais fácil é o tratamento. Ouçam isso de uma pessoa que ao longo dos seus 32 anos, já falei isso várias vezes ao longo do vídeo, já descobriu 2 tipos de câncer de pele, gente. E se eu não tivesse descoberto no início, teria sido muito mais dificultoso o meu processo de recuperação, que foi muito tranquilo, porque eu descobri logo no início ambos. Mas é por isso, todo o ano, de 6 em 6 meses, eu faço check-up. Isso a gente consegue fazer tanto de forma particular, quanto em convênio, e até no SUS.
Eles fornecem todos esses exames pra gente. A gente consegue fazer e torna tudo muito mais tranquilo, porque é aquilo, né? Ninguém consegue substituir a gente pra gente mesmo, porque pra sociedade é super fácil. Então cuidem do seu check-up e façam isso semestralmente. Seu não é super importante. 31º item é aprenda a falar não. A gente cresce aprendendo a falar sim, e que o sim é mais importante e deixa as pessoas mais felizes. Mas muitas vezes os sims são mais doloridos. Deixam as pessoas felizes, mas a gente triste. E isso não é egoísmo de novo. Aprender a falar não é se autopreservar. E às vezes os nãos que você fala conseguem te levar muito mais longe. Saber falar não, especialmente para as mulheres, é muito importante, gente. E é um ensinamento que a gente aprende com maturidade. A gente fala não tranquila e muito segura de si. E o nosso 32º item dessa lista, para poder fechar os meus 32 anos, é suma de vez em quando. Isso não faz mal a ninguém, e sumir do mundo, sumir de todo mundo é super importante. Tira um tempo pra você, sabático. Um final de semana sem internet, um final de semana longe da família, dos amigos, de quem vocês quiserem ou com quem vocês quiserem também. Às vezes fugir é a solução. A gente faz como se fosse, sabe o computador, aquele reset que a gente limpa tudo? É isso que a gente faz com a nossa cabeça, quando a gente dá um sumicinho. Não pode ser um sumiço grande, tá? E avisa alguém pra onde que vocês estão indo também. Só fala, ó, sumi, mas tô indo pra tal lugar, tá tudo bem. Que aí fica tudo certo, gente. Mas sumir às vezes é como se fosse um reset mesmo na sua cabecinha ali e no seu cotidiano corrido, que muita gente vive, né? A gente sabe disso. Então sumir de vez em quando é o segredo, sim. E a gente some sem dor. E volta muito mais feliz, com muito mais gás e energia. Eu sumi do YouTube, né? E voltei agora super feliz com vários vídeos. Isso funciona tanto pra vários aspectos da nossa vida. Desde que não vá te fazer mal, sumir às vezes faz bem, sim. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um vídeo longo, falei horrores por aqui, eu sei. Mas acho que dessa forma vocês conseguem entender um pouco mais da Vitória Portes off-tela, né? Da Vitória Portes mais CPF menos CNPJ. A gente se torna mais próximo, mais íntimo, e vocês até conseguem entender um pouco mais sobre as coisas que eu penso sobre a vida e como eu levo a minha vida através desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô louca pra ler os comentários de vocês aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. E me mandem parabéns, tá? Dia 7 de maio, lá no meu Instagram. Aceito atrasados também.